Convidamos os coordenadores de mesa, Henrique Massaro Yuri e Hernani Nunes. Os coordenadores da mesa. Teremos como palestrante com o título O Rural Brasileiro, sua situação atual e tendências futuras, com o Dr. Zander Novaes de Navarro. Bom dia a todos. Dr. Zander Navarro, ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa, doutor em Sociologia pela Universidade de Sussex, na Inglaterra, pós-doutorado em Ciência Política pelo MIT, Estados Unidos. A atuação profissional do Dr. Zander, ele foi professor visitante nas universidades de Toronto, no Canadá, e Amsterdã, na Holanda. Foi professor e pesquisador do Instituto de Estudos sobre Desenvolvimento, na Inglaterra, entre 2003 e 2010. Entre as dezenas de artigos e diversos livros publicados, ele é um dos organizadores do livro O Mundo Rural no Brasil do Século XXI, publicado em 2014. Dr. Zander é professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é pesquisador na Embrapa, em Brasília. Dr. Zander Navarro, ele vai ter 50 minutos para proferir sua palestra e são reservados 10 minutos ao final da palestra para as perguntas. As perguntas, elas devem ser feitas por escrito. Todos os senhores receberam uma pasta na recepção do evento. Dentro daquela pasta tem papel e caneta. Quem precisar de mais papel e caneta, por favor, chamar as nossas recepcionistas que estão presentes aqui no auditório. Essas perguntas devem ser entregues a essas recepcionistas que, ao final do evento, elas nos entregarão aqui no palco. Muito obrigado, Dr. Zander, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Inicialmente, eu gostaria de estender a todos vocês, o som tá bom? Tá, né? Estender a todos vocês o meu abraço mais fraterno, se possível também o meu abraço mais caloroso, que afinal essa é uma manhã chuvosa, fria, né? E quero dizer da minha satisfação de estar nesse evento, que muito me impressiona. E quero também dizer, inicialmente, que eu comecei a visitar Santa Catarina há aproximadamente 35 anos. Eu acho que eu conheço praticamente todas as regiões rurais de Santa Catarina, porque a maior parte da minha vida eu trabalhei em Porto Alegre, na universidade, e faz parte do meu trabalho fazer pesquisas em áreas rurais. E ora, Santa Catarina, um estado vizinho, eu vim aqui inúmeras vezes, em diferentes partes. Eu poderia, inclusive, propor trocar a minha exposição desta manhã para falar com vocês sobre as minhas impressões, digamos, sociológicas, sobre Santa Catarina, porque esse é um estado muito especial, é um estado muito diferente, é um estado com características que são muito positivas em relação ao restante do Brasil. Não vou fazer isso, claro, mas pelo menos 2 aspectos eu gostaria de mencionar. Uma sociedade que encontra prosperidade é uma sociedade que precisa estar organizada. E não tenham dúvidas, se nós compararmos a qualidade organizacional de Santa Catarina com o restante do Brasil, esse é um estado que está na primeira posição. Sempre me impressionou muito a disposição, a vontade, o preparo das pessoas desse estado para se organizarem, de diferentes formas. Maneiras mais informais, mais formais, dentro da estrutura do Estado, na sociedade civil, etc.
Essa é uma característica, esse é um capital, esse é um patrimônio que Santa Catarina tem, que poucos estados no Brasil têm algo parecido. E é muito importante para que a gente possa construir o presente e pensar o futuro quando nós temos uma sociedade que é organizada. Não existe nenhuma sociedade que se desenvolveu sem organização. Esse é um aspecto. Outro aspecto muito diferente, mas também que eu faço questão de mencionar, é que uma das minhas atividades profissionais, desde o início, foi acompanhar um projeto desse estado, que se chama Projeto Microbacias, lá atrás, e que de hoje se chama Santa Catarina Rural, SC Rural. Eu acompanhei esse projeto, eu tive a fortuna de acompanhar esse projeto desde o início, convidado pelo Banco Mundial para monitorar, fazer relatórios, visitas, entrevistas, etc., em diferentes ciclos do projeto Microbacias. Um projeto que se estendeu durante muitos anos e é o mais importante projeto desenvolvido em áreas rurais do Brasil. Nós não temos nada parecido em outros estados, inclusive com uma característica que sempre me impressionou muito. O projeto Microbacias, ele atravessava períodos eleitorais e, às vezes, os partidos trocavam de posição no poder, mas a estrutura central do projeto Microbacia permanecia, o que significa que ele tinha continuidade. Ele não era interrompido, começava tudo de novo, etc., quando trocava os partidos no poder. Uma característica de maturidade política de um Estado e que a gente também encontra com muita raridade em outros estados. Então, é uma grande alegria. Para mim é uma grande satisfação estar nessa manhã com vocês. Eu quero dizer que eu sou um pesquisador da Embrapa, com muito orgulho, mas eu não estou falando em nome da Embrapa, né? O que eu vou apresentar aqui não é uma interpretação oficial da Embrapa. É a interpretação do pesquisador. Toda a minha vida eu fui pesquisador em sociologia, né? Então é isso que eu vou trazer para vocês nessa manhã. Quero deixar claro também que esse PowerPoint que vai ser apresentado, ele está à disposição de quem quiser. Ele está no computador aqui dos nossos organizadores e vocês poderão copiar livremente. Se preferirem, podem escrever para mim naquele e-mail que está ali no finalzinho, que com todo prazer eu enviarei para vocês esse PowerPoint. Ele é longo e eu não vou falar sobre todos os slides porque não haverá tempo. Mas eu organizei ele de uma forma mais longa, exatamente porque caso alguém tenha interesse, poderá depois examinar os slides, os números. Inclusive ele tem uma bibliografia no final, caso alguém queira aprofundar um tema aqui, um tema até lá, etc. É de vocês, caso vocês queiram copiar essa exposição. São livres, inclusive ele está aberto, vocês poderão tirar as figuras que quiserem, copiar, enfim. Eu sou um servidor público e as coisas que eu faço são para a sociedade, não tem nada privado, está à disposição de vocês. Bom, o que eu vou apresentar no meu tempo nessa manhã, e vou tentar ser bem disciplinado, vou terminar para que haja um tempo, mesmo que curto, né, mas que a gente possa ter um pequeno diálogo, pelo menos, antes de nós encerrarmos nessa manhã para o almoço, etc. O que eu quero apresentar são comentários sobre as transformações recentes do que eu chamo de mundo rural. E, obviamente, o mundo rural é todo o mundo rural brasileiro, não é só a região da Serra, aqui de Santa Catarina, né? Eu sou velho, a essa altura da vida eu já tenho muitos anos, e eu tive o privilégio de fazer pesquisas praticamente em todo o Brasil rural. E aí você vai montando as peças, né? O Brasil é grande demais, mas quando você começa a ter uma experiência aqui, outra ali, outra acolá, você começa a ter uma ideia do todo. E eu tive essa fortuna, eu tive esse privilégio na minha vida de poder cada vez olhar mais o Brasil rural
e não a região serrana de Santa Catarina, ou então a região cacaueira da Bahia, ou etc, etc. E eu percebo claramente que nesse mundo rural brasileiro, nós estamos entrando recentemente num período que é um período novo na nossa história rural. E esse período novo, ele cria oportunidades, mas ele cria também inúmeras ameaças e desafios. E para quem principalmente? Principalmente para a maioria dos produtores, que são os produtores de porte médio e pequeno. Os produtores de porte médio e pequeno no Brasil de hoje precisam se organizar melhor. Como foi dito aqui em algumas das manifestações iniciais, precisam se apropriar mais de conhecimento, de tecnologias, para ser capaz de enfrentar esse mundo novo que está em desenvolvimento no Brasil nesse período recente. Então, a primeira parte da minha exposição é um brevíssimo comentário sobre uma necessidade que nós temos. E essa necessidade é essa: nós precisamos conhecer com um pouco mais de detalhe, com um pouco mais de profundidade, a nossa história rural. Nós precisamos ser capazes de olhar numa paisagem como essa, que é do norte do Paraná, né? Um belíssimo plantio de soja naquela parte ali da região de Londrina, né? Enfim, Maringá, aquele norte do Paraná. Você olha para uma paisagem dessa e você diz assim: o que está por trás dessa paisagem? Eu posso perceber tecnologia, eu posso perceber que tem ciência nesse cultivo de soja, mas o que mais que tem além disso, né? Quais são as organizações? Qual é o estado financeiro dos produtores dessa região? Eventualmente, nós vamos achar até mesmo investidores estrangeiros que têm parte do seu capital numa paisagem como essa. Ou seja, quando nós olhamos para paisagens do mundo rural brasileiro, existe uma complexidade muito maior do que as aparências indicam, né? Essa, portanto, é uma necessidade que nós temos cada vez mais no Brasil, que é olhar o meio rural e saber o que está por trás, né? Uma indústria, junto com a agricultura, que se desenvolveu tanto como é a produção de maçã, nessa região, por exemplo, ela foi se tornando cada vez mais sofisticada, ela foi se tornando cada vez mais intricada, cada vez mais complexa, cada vez com mais participantes. Como que a gente interpreta isso? E esse é um desafio que nós temos no Brasil, né? Essa é uma situação que nos traz uma série de necessidades. Se nós não tivermos a capacidade de interpretar o que uma paisagem como essa indica, nós vamos ficar só na superfície. E nós não vamos saber atuar como produtores, como organizações, como cooperativas, como Estado, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria mencionar. Por exemplo, na história rural brasileira, a história da soja, como vocês devem saber, é uma história que teve uma caminhada, né? Ela começou com produtores aqui do sul, e depois foi subindo, e eu tenho um outro slide que eu vou mostrar logo a seguir, onde nós vamos ver que a soja tomou conta, né? Hoje, nas regiões rurais brasileiras, onde tem água, a soja está chegando. Esse é o único requisito. O solo nem precisa ser muito bom, não, mas tem que ter água. Se tiver água, a soja hoje é um produto que está se expandindo por todo o país. Se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos falar dessa história, que tem várias etapas, vários momentos, etc., né? A gente poderia falar lá dos anos 80, por exemplo, né? Que foi um período de muita intensificação da modernização da agricultura, etc, etc. Mas não temos tempo, vamos deixar um pouco essa história rural sem comentário, porque eu quero chamar a atenção exatamente dessa parte final. Desde o final da década de 1990, né, desde mais ou menos 98, nós entramos numa nova fase da história rural brasileira, do desenvolvimento da agricultura brasileira, não é isso?
e ela é como se fosse uma moeda de duas faces, essa fase que nós estamos vivendo. De um lado, nós temos uma face que é virtuosa, do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da produção. A produção explodiu, nós hoje temos uma agricultura diversificada, a tecnologia está tomando conta, etc. Agora, nós temos um outro lado, que é o lado exatamente social. O campo brasileiro está se tornando cada vez mais, como a gente diz em sociologia, ele está se tornando cada vez mais assimétrico, cada vez mais desigual, cada vez mais a riqueza se concentra. Esse, portanto, é um grande desafio que nós temos. O que nos leva, portanto, já para a segunda parte, a olhar para os anos mais recentes, para a gente olhar os anos 90 para cá e ver o que está acontecendo. O que significa esse novo período, esse novo capítulo? Os economistas vão dar um nome para isso. Os economistas vão dizer, é um novo padrão de acumulação. Ora, acumulação de quê? Acumulação de capital, evidentemente. Nós entramos num outro capítulo da história rural brasileira, onde as formas de acumulação de capital, elas se tornam diferentes. E nesse caso, portanto, eu quero só trazer algumas informações muito rápidas para sugerir por que nós entramos nisso. E essa tabela que posteriormente vocês poderão examinar com mais detalhe, o que significa, eu vou me restringir simplesmente a falar que num período dos anos 90 e entrando nesse século, olhem só esse número, que é um número relativamente defasado, é de 2013, e, enfim, teria que buscar os números mais atualizados, mas olhem só, os maiores exportadores de alimentos do mundo, lá em 1990, já tinha o Brasil. O Brasil já era um importante exportador de alimento em 1990, com um saldo comercial em bilhões de dólares, com um saldo comercial de 7. E vejam só em 2013 o que aconteceu. Em 2013 o Brasil já foi para primeiro lugar, o país que tinha maior saldo comercial na sua balança de alimentos como país exportador, produzindo muito mais dinheiro do que a Argentina, Estados Unidos, Tailândia e outros. E essa tendência é uma tendência que não se modificou nos anos mais recentes. Dito de uma forma mais simples, a agropecuária brasileira, ela se tornou uma máquina de produção de riqueza. Nós brasileiros temos que olhar para o mundo rural, temos que olhar para os produtores, suas organizações, as empresas que estão envolvidas e nos orgulharmos, porque esse setor virou uma máquina de produção de riqueza para o nosso país. E isso não beneficia só um setorzinho. Nós temos no Brasil críticos dessa agricultura mais empresarial, do agronegócio, mas, na realidade, nós deveríamos nos orgulhar. No meu ponto de vista, os agricultores brasileiros merecem estátuas em todas as regiões, capitais, cidades, etc., porque é isso que vem salvando a economia brasileira nos últimos 30 anos. Quando nós analisamos a balança comercial brasileira dos últimos 30 anos, é claro que tem algum ano que a agropecuária caiu, e a indústria cresceu, tem alguns anos que são assim, mas a linha tendencial é mostrar que a agropecuária brasileira tem sido capaz de salvar, e esse é o termo, esse é o verbo correto, de salvar a economia brasileira. E todos nós sabemos o efeito capilar para uma região, para um estado, quando nós temos uma agropecuária pujante. E nós temos um exemplo empírico tão óbvio, que é o norte do Mato Grosso. Norte do Mato Grosso, há 30 anos, era nada. O que você daria por o norte do Mato Grosso, 30 anos atrás? Mato, comunidades indígenas, alguns agricultores perdidos e acabou. Hoje você tem cidades que não têm problemas sociais.
né? Hoje você tem cidades que são extremamente modernas em educação, acesso à saúde e tudo mais, graças a cultivos dinâmicos que foram desenvolvidos naquela região. Essa relação entre uma agricultura moderna, uma agricultura integrada, uma agricultura que produz com produtividade e desenvolvimento, é uma relação provada na literatura, né? Então, nesse sentido, essa tabela ela mostra exatamente essa capacidade que o Brasil tem cada vez mais de produzir riquezas. E como eu disse, quem fez isso foi a soja, principalmente. A soja tem sido o carro-chefe desse processo de transformação, né? Ela existia praticamente só no sul do Brasil e, posteriormente, com a domesticação das sementes da soja para produzir em climas tropicais, a soja foi subindo, não é isso? E hoje ela toma conta. Como eu disse, né? Onde tem solos razoáveis e água, a soja está chegando, basicamente, não é isso? E é um cultivo que tem propiciado a modernização também de outros cultivos, né? Por exemplo, o milho tem se modernizado muito como produto no nosso país, seguindo a esteira da soja. O algodão, que era produzido por agricultores pobres, especialmente no Nordeste, até que chegou uma praga chamada bicudo e dizimou com o algodão do Nordeste, e o algodão surgiu no Centro-Oeste brasileiro como um cultivo comercial, muito mais empresarial, etc., né? Essa modernização também ela se deu através de mecanização, como qualquer um pode imaginar, não é isso? Quer dizer, em 1960, a mecanização no Brasil basicamente era em torno da cafeicultura de São Paulo, né? E hoje é uma mecanização praticamente nacional. Não, eu acho que isso. Outro fato que eu queria mencionar para vocês, de grande importância, que é uma demonstração de como a nossa agricultura está se modernizando, né? Eu tenho chamado essa região brasileira de o novo arco produtivo do Brasil. E eu posso fazer isso, como muitas pessoas aqui podem, principalmente quando a gente tem barba branca, somos mais velhos, e a gente pode olhar para trás. E quando a gente olha para trás, a gente faz comparações, não é isso? E, novamente, como eu disse há pouco, se nós olharmos para trás, alguma coisa como 30, 35 anos, essa região central do Brasil, nós não daríamos nenhuma importância. Era a região da pobreza, era a região do atraso, era a região que não produzia nada, não? O sertão da Bahia, entrando por Goiás, onde hoje é Tocantins, seguindo na direção de Mato Grosso e chegando até Rondônia, lá na pontinha do Brasil. Não se produzia nada numa região como essa. Não tinha uma população grande, eram populações mais rarefeitas, né? E a imagem do que alguns literatos chamariam, inclusive, de o Brasil profundo, o Brasil do atraso, o Brasil do primitivismo, né? Pois bem, 35, 40 anos depois, essa região é uma região que está se transformando na principal região agrícola e pecuária do nosso país. Não? Como eu disse, uma região que começa do lado oeste do Rio São Francisco e ela segue nessa direção até Rondônia. Né? Esse arco é o arco produtivo mais importante do Brasil. Para quem conhece o norte dos Estados Unidos e o sul do Canadá, é uma região que se chama pradarias, né? As pradarias americanas e canadenses, elas são a região agrícola mais importante do mundo. Na minha opinião, em 15, 20 anos, essa região brasileira vai ser como as pradarias americanas. Ela vai ser uma região produtora de uma massa enorme de produtos, em volumes extremamente expressivos e produtores de uma riqueza espetacular para o Brasil. É essa região,
né? Como vocês podem ver, se nós tomarmos apenas soja e milho, essa região central, ela já produz 3/4 de tudo que se produz no país desses dois cultivos. E como eu disse, 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, isso aqui era o vazio, não se produzia nada, né? Eu vou dar um exemplo também de como essas coisas estão se transformando no Brasil. E esses 2 slides seguintes, eles são 2 slides, na minha opinião, interessantíssimos. Eu vou até passar o outro para vocês verem o que vem por aí. É esse aqui e esse aqui, o anterior. O que nós temos aqui? Aqui nós temos o oeste da Bahia. O Rio São Francisco, ele está por aqui, ó, né? Então, daqui para cá, é o oeste da Bahia. Aquele círculo, aquele círculo lá em cima é a cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Bom, o vermelho é onde tem plantio de soja. Quando? Em 1990. E o que é mais importante, se vocês examinarem bem essa figura, vocês vão achar pivô de irrigação só aqui, ó. Aqui o único lugar, esses pequenos redondinhos, que são pivôs de irrigação, né? Então, comparem esse slide com o slide seguinte. Essa é a mudança do Brasil nesse período recente, né? O que você tem aqui? Um cultivo extremamente dinâmico, globalizado, que é a soja, que toma conta de uma região onde antes não existia nada, né? E vejam bem a densidade financeira dessa atividade, através dos pivôs de irrigação. Todos nós que conhecemos a agricultura, a gente sabe que você ter pivô de irrigação na sua propriedade é um tremendo investimento. Isso é caro, muito caro. Não é só complexo, tecnicamente difícil, não, mas é caro. Não é todo agricultor que pode ter pivô de irrigação na sua propriedade, não é isso? E olhem só a quantidade de pivôs de irrigação que nós temos nessa região. Esses 2 slides, portanto, eles simbolizam muito bem uma agricultura que entrou num outro momento, numa outra história, num outro capítulo da sua evolução. Quem conduz isso? Ora, alguém poderia responder imediatamente. Quem conduz isso é dinheiro, investimentos, capital, etc. Ora, em economia e sociologia, etc., a gente olha para um outro conceito. E esse conceito é o conceito de produtividade total de fatores, né? Conhecido na literatura pela PTF. A PTF é um indicador muito valioso de como uma agropecuária está se transformando, a produtividade total de fatores, né? E o Brasil, se nós compararmos os grandes países agrícolas do mundo, o Brasil é o país que tem a maior PTF. E não é um pouco maior, não, é muito maior. A PTF do Brasil, atualmente, é em torno de 5%. Para vocês terem uma ideia, a PTF dos Estados Unidos é menos de 2%. Né? Por quê? Não é difícil de explicar. Né? A agricultura americana já se desenvolveu tanto que ela ter ganhos de produtividade é muito mais difícil. Então, ela sobe positivamente, mas sobe pouco. O Brasil, como tem muito a avançar ainda em termos de tecnologia e produtividade, ele dá esses saltos, né? E como eu disse, a partir do ano de 97 em diante, houve um salto da produtividade total de fatores no Brasil, e é por essa razão que a gente pode dizer com alguma convicção estatística de que nós entramos num outro período da nossa história. Sendo assim, vamos para a terceira parte. E essa terceira parte, eu vou falar muito rapidamente. Ela é muito desafiadora para nós, né? Nós que temos interesse no meio rural, no que está acontecendo, nas transformações, etc. Essa terceira parte, ela é até constrangedora. Por quê? O que eu quero dizer? A sociedade brasileira, me perdoem usar esse termo, a sociedade brasileira, que hoje é principalmente urbana, né, é muito ignorante
sobre o que acontece no campo. Existem ainda inúmeros mitos, fantasias, falsidades, desconhecimento sobre o que está acontecendo no campo. A maior parte da população brasileira, que é urbana, vive nas cidades, já não tem mais muitos vínculos com o meio rural, né? Essa sociedade urbana, ela de fato quase que desconhece o meio rural, apesar de toda a propaganda que a Globo faz lá pouco antes do Jornal Nacional, né? Apesar disso, as pessoas não têm ideia o que está acontecendo no campo, o que se produz, o que não produz. As pessoas nem têm ideia que a agropecuária brasileira é tão importante para manter ainda a nossa economia viva, apesar das crises que nós passamos, né? E as pessoas não sabem, por exemplo, que nós temos uma estrutura de produção que hoje é diversificada, flexível, sofisticada, muito sensível aos mercados, né? Se você perguntar a um cidadão médio das cidades aí, escuta, o que você acha que é agricultura, meio rural, o que produz lá? As pessoas não vão saber muito bem o que falar. Não sabem, portanto, que nós temos hoje uma estrutura impressionante como essa. Inclusive com alguns setores, que são setores que também, 20, 25 anos atrás, estavam nascendo, eram embrionários, a gente nem imaginava o que ia ter, né? Como eu não tenho muito tempo, eu não vou falar sobre todos, mas, por exemplo, vamos falar sobre celulose, ou então florestas plantadas, né? O setor de florestas plantadas no Brasil, e aqui nessa região nós temos uma partezinha, nós temos uma fábrica em Otacílio Costa, nós temos plantios, né, nessa região, etc. Mas o setor de florestas plantadas é um setor que, do ponto de vista econômico, é simplesmente espetacular. E cresceu de uma maneira absolutamente impressionante no Brasil nesses últimos 20 anos. A ponto de que, com a recente aquisição da Fibria pela Suzano, nós passamos a ter a maior firma produtora de celulose do mundo. E um país com o nosso tamanho, com o nosso território, com o nosso conhecimento e capacidade, esse setor só vai explodir mais e mais. O mundo precisa de celulose. Celulose tem inúmeras aplicações, né? E, portanto, o mercado potencial de celulose é gigantesco. E nós é que seremos os maiores beneficiários dessa expansão, né? É só um exemplo de como uma estrutura de produção do nosso país, ela se tornou tão importante. Nós temos todo um ataque sobre o campo brasileiro, que seria predatório do ponto de vista ambiental, né? Há toda uma campanha, digamos assim, contra a agricultura brasileira, do ponto de vista ambiental, especialmente no exterior. Novamente, é ignorância. Não é isso? A maior parte das pessoas, especialmente fora do Brasil, não tem a menor ideia de como se distribui o uso da terra no Brasil. Os dados do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que começam agora a ser finalizados, eles estão mostrando que os agricultores brasileiros têm sido capazes de fazer uma preservação dos recursos naturais que ninguém nem suspeitava, tirando as áreas de reservas extrativistas, quilombolas, assentamentos rurais, etc., mas olhando apenas para o interior das propriedades rurais privadas. Se nós olharmos apenas os estabelecimentos que têm dono, que têm proprietários no Brasil, 25% da área tem sido preservada. São os dados do CAR. Não é achismo, não é chute, não é invenção. São dados georreferenciados, tirados do Brasil inteiro, de quase 5 milhões de declarações. E essas declarações não são invenção, são georreferenciadas, e que provam que 1/4 da área privada dos estabelecimentos rurais no Brasil, elas são preservadas. Não estão sendo utilizadas para pecuária, pastagens, agricultura, nada. Nenhum país do mundo tem essa proporção. É isso, basicamente.
Esse aqui talvez seja o mais impressionante resultado da transformação da agropecuária no Brasil nos últimos 50 anos. Não? É quando você pega preços de alimentos em termos reais, você tira a inflação, calcula em termos reais e verifica isso desde os anos 70 até os nossos dias. E aí você vai ver que os preços reais dos alimentos no Brasil caíram 75% durante esse período. Eu perguntaria para os senhores, perguntaria para as senhoras, será que existiria um resultado mais brilhante da agropecuária do que esse para a sociedade brasileira? Nós somos um país de renda concentrada, nós somos um país onde a maior parte das pessoas tem renda baixa e, portanto, gasta a maior parte do seu dinheiro comprando alimentos. E o país foi capaz de mostrar uma queda real de 3/4 nos preços dos alimentos em torno de 40, 50 anos. O que significa que as pessoas passaram a se alimentar mais e se alimentar melhor. Não? É o ganho mais impressionante desse processo de transformação que nós temos no nosso país. Bom, eu vou falar ainda da tabela anterior e essa quarta parte provavelmente eu vou falar muito rapidamente porque eu quero fazer um comentário final. Eu tenho ainda 15 minutos, um comentário final um pouco mais específico sobre fruticultura e pequenos produtores. Mas antes disso eu quero só chamar a atenção. Não vou poder comentar muito detalhadamente sobre essa tabela anterior, que era a última da terceira parte. Né? Economistas pegam os dados do censo e tentam responder essa pergunta. A agropecuária cresceu. Por quê? Quem explicou mais o crescimento da agropecuária utilizando os dados de 2 censos? O censo de 95 e 96 e o último censo que nós temos, que é o de 2006. E aí pega os 3 fatores de produção clássicos, né? Terra, trabalho e tecnologia. E os números estão aí. Quando a gente vê essa tabela e você percebe que o fator trabalho, ou seja, você contratar mais gente para trabalhar na agricultura, na pecuária e tal, que o fator trabalho hoje responde por aproximadamente 1/5 do crescimento da produção. E o que é mais impressionante, o fator terra não responde nem por 10%. Isso lá em 2006, que já tem 12 anos. E o que responde pelo aumento da produção é exatamente tecnologia. Isso aqui cria um tremendo problema. E eu vou só deixar uma pergunta, porque ela causa mais controvérsia, mais polêmica e tal. Eu pergunto para os senhores, pergunto para as senhoras, por que o Brasil mantém o INCRA? Por quê? Qual o papel do INCRA? É fazer uma política de redistribuição de terras. Ora, para que nós vamos continuar com a política de redistribuição de terras, também chamada de reforma agrária, se terra não explica o aumento da produção agropecuária? Se você dá uma parcela de terra a uma família rural pobre, e essa parcela de terra não vai tirar essa família da pobreza, tem algo errado. Não? O que mais me espanta não é fazer essa pergunta, que me parece uma pergunta óbvia, absolutamente óbvia. Acho que eu estou dizendo para vocês uma coisa até meio primária, ao olhar essa tabela. Eu acho que a pergunta ainda mais grave é, por que nós nem discutimos isso? Não? Por que nós não temos nem esse debate no Brasil sobre a existência de uma autarquia que tem um orçamento muito significativo, que tem mais de 1.000 agrônomos e que concretamente não serve para nada? Não? Por
que o INCRA não é transformado num instituto de terras e passa a fazer regularização fundiária? Que esse é um problema que nós temos. Não aqui em Santa Catarina, com gravidade, mas em várias partes do Brasil existe um problema de titulação de terras, conflitos fundiários, etc. Por que o INCRA não muda sua missão, né, e vai fazer regularização fundiária? E alguém que tenha, eu não diria nem coragem, alguém que tenha sensatez, diga, a política de distribuição de terras no Brasil acabou. Ela não faz mais sentido. Não adianta você dar parcelas de terras a famílias rurais pobres, porque elas vão continuar pobres, né? Então, essa tabela, ela tem essas implicações. Vamos, portanto, para a quarta parte. E a quarta parte eu vou falar muito rapidamente, depois eu vou para a quinta, e aí eu termino, antes da minha mensagem final. A quarta parte é simplesmente para chamar a atenção o seguinte: esse novo capítulo, esse capítulo recente, esse que nós estamos vivendo nas regiões rurais brasileiras, ele tem algumas características muito importantes. A primeira delas é a presença do dinheiro na vida das pessoas. Como a agropecuária começou a produzir muita riqueza, né, diversificou-se, etc., etc., bom, o dinheiro chegou no campo, basicamente, não é isso? E isso passou a fazer parte do dia a dia, né, de cada minuto da cabeça das famílias rurais, etc. Isso aqui tem uma longa história sociológica que eu gostaria muito de comentar, mas nós não temos tempo. Eu só quero deixar essa mensagem, né? Todas as pessoas hoje das regiões rurais brasileiras, por mais pobres que elas sejam, elas têm uma palavra principal na sua mente, que se chama dinheiro. Por quê? Porque a vida monetária tomou conta da organização do campo. Segundo, o campo brasileiro passa por um processo impressionante de concentração da riqueza. O campo brasileiro hoje é uma selva darwinista. Está ficando quem consegue sobreviver nessa selva. O campo brasileiro tem poucos vencedores e está criando uma multidão de perdedores. Porque a renda está se concentrando de uma forma que eu, como sociólogo, diria inaceitável. Nós teríamos que ter outros caminhos para ter um pouco mais de democratização da riqueza que está se produzindo no campo brasileiro. Inclusive, isso é um problema para os ricos, né? Porque como a riqueza está se concentrando muito no campo, os mais pobres, os que estão ficando para trás, estão indo embora. Então, por exemplo, o empresariado rural brasileiro cada vez mais vai encontrar dificuldades de contratação, porque as pessoas estão indo embora. Não fiquei nada surpreso quando me disseram que aqui na região, vocês, os produtores, estão contratando gente que está vindo de Pernambuco, do Nordeste, etc., né? Esse é o campo brasileiro hoje, não é isso? Cada vez você tem menos oferta de trabalho. E, obviamente, como você tem menos oferta de trabalho, ela se torna mais caro. O fator trabalho está se tornando cada vez mais caro. Terceiro, as inovações, a tecnologia, a ciência, o conhecimento, como foi dito antes, é o que conduz a agropecuária brasileira. Quem não tiver abertura para se expor a esse conhecimento e testá-lo na sua propriedade, não tem lugar mais como agricultor. Essa é uma mensagem dura, mas ela é verdadeira. Ninguém mais produz no campo brasileiro porque é gostoso ficar perto da natureza, eu posso testar o que eu quiser. Não é assim. Ou se abre ao conhecimento, à produtividade, e aí o nosso presidente da Epagre foi muito claro, não é isso? Essa é uma empresa essencial, no caso para Santa Catarina, como são as empresas de pesquisa agrícola, porque agricultor nenhum vai sobreviver nesse período adiante se ele não se modernizar intensamente. Hoje o campo brasileiro é uma disputa por produtividade, e aquele que não consegue aumentar a sua produtividade fica para trás, e ao ficar para trás, uma bela hora está fora do negócio, porque não consegue mais vender o seu negócio.
Esse é o Brasil de hoje. O Brasil de hoje, ele está começando o Brasil rural, ele está começando a ser dividido em 4 partes, né? O norte, que é uma região que está se tornando cada vez mais engessada por razões ambientais. O nordeste, que de certa forma está ficando condenado. E por que o nordeste está ficando condenado? Basicamente por causa desse barulho. Falta água no nordeste. E como falta cada vez mais água no nordeste, a agricultura está se tornando inviabilizada. Deixa eu fazer um pequeno parênteses. Vocês estão me ouvindo direito? Apesar do barulho? Tá? Tá ok. Vou falar um pouco mais alto então. A terceira região é esse círculo do meio. Esse círculo do meio que vem de Rondônia até o litoral, cada vez mais é o domínio da agricultura de larga escala. Da agricultura mais empresarial, grande, de mais capital, etc. E sobra o sul, o nosso sul aqui, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde é a única região brasileira que, na minha interpretação, aí no futuro, e quando eu digo futuro, eu estou falando nos próximos 20, 30, talvez 40 anos, etc., nós ainda vamos ter uma agricultura de tamanho médio ou até pequena, próspera, que possa ser integrada aos mercados, que possa oferecer boas rendas às famílias rurais, etc. É a única região brasileira onde esse conjunto deve sobreviver. Porque o Nordeste, onde nós temos também muitos pequenos produtores, é uma região que está se tornando velha e abandonada. Os jovens rurais nas regiões rurais, os jovens rurais das regiões do Nordeste, se a economia cresce um pouquinho, eles estão indo embora. Quem está ficando? Quem está ficando são agricultores envelhecidos, normalmente analfabetos, que portanto não encontram trabalho nem na construção civil, que têm direitos de aposentadoria, Bolsa Família, etc., e que vão ficar no meio rural. Portanto, está se esvaziando esse Nordeste rural. O tema 5, portanto, é esse do esvaziamento. O campo brasileiro hoje, ele está se esvaziando. Ficou muito fácil você deixar o campo, saber onde tem emprego, etc. E ali existem várias informações que depois vocês poderão ler e discutir. E finalmente existe um outro problema, que é um problema nosso. Eu sou um funcionário do Estado. Eu já fui assessor de um ministro de Estado, inclusive. Trabalhei lá no coração do Ministério da Agricultura. Hoje eu estou na Embrapa. A minha vida inteira, a maior parte da minha vida, eu trabalhei num outro órgão do Estado, que é a universidade, etc. Então eu sou um funcionário do Estado, assim como várias pessoas aqui presentes são funcionários do Estado. O Estado brasileiro hoje precisa tomar uma decisão. O que ele quer com o campo? O que ele quer com a agropecuária? Qual é a estratégia? O que fazer? Nós não fizemos ainda esse dever de casa. O Estado brasileiro, ele age reativamente. Surge um problema do mercado que não aceita mais aftosa, não sei o quê, aí corre, como foi na carne franca, onde o MAPA, aliás, atuou com muita competência. Mas foi reativo. Por que nós não soubemos nos preparar? Qual o futuro do Estado e as suas relações com a agropecuária? Ninguém saberia responder essa pergunta. Ninguém. O Estado brasileiro hoje não tem nenhuma estratégia para o campo. Nenhuma estratégia para os próximos 20 anos, digamos assim. O que nós queremos da agropecuária? Não existe uma pessoa capaz de responder essa pergunta no país. E é uma pergunta essencial, né? Se esse é o setor que está salvando a agropecuária, o Estado brasileiro tinha que ter uma resposta. Bom, eu vou para a parte final e vou encerrando. E aí eu termino dentro de 5 minutos, pode ser? Bom, essas são as características do mundo rural brasileiro em nossos dias. E, portanto, nós vivemos uma intensificação tecnológica, que é aquela parte virtuosa,
com problemas sociais, que é aquela seletividade social que eu já mencionei anteriormente, né? Mas na sessão seguinte, que eu não vou ler, eu falo sobre vários aspectos de uma possível estratégia para o Brasil, né? Ou seja, desafios estratégicos para essa economia. Depois vocês poderão examinar aí o que está escrito aqui, que são esses aspectos, né? Terminando com esse desafio redistributivo. Afinal, o que o Brasil quer com os pequenos produtores? Primeiro. E, finalmente, o desafio principal, né? Nós vamos realmente fazer um esforço para olhar esse mundo rural, interpretá-lo e desenvolver alguma proposta, alguma estratégia, pensando no futuro da sociedade, no futuro da economia, no futuro das regiões rurais, no futuro da prosperidade das famílias rurais, etc. Essa me parece ser uma pergunta essencial. E eu termino a minha exposição falando de alguns livros, basicamente fazendo propaganda dos meus livros, né? Então, isso, tudo que eu falei aqui para você sai dessa produção científica, e se alguém tiver interesse, ainda tem uma bibliografia no final, tá? Bom, antes de encerrar, eu só queria deixar uma mensagem. Essa é uma região que se transformou numa região muito importante do ponto de vista da agricultura, especialmente em torno da maçã. E a produção da maçã, né, ela tem, pelo menos aqui em São Joaquim, ela está nas mãos de produtores médios, produtores pequenos, principalmente, ao contrário ali da região de Vacaria. Bom, a pergunta, portanto, ou melhor, o comentário final, portanto, é sobre esses pequenos produtores, médios produtores, que hoje se dedicam especialmente à fruticultura de clima temperado, particularmente a maçã. Alguém poderia perguntar assim, o que fazer? Como assegurar um futuro para esse conjunto de produtores? E o mesmo poderia ser dito para outras regiões, onde existem grandes conjuntos de produtores de porte médio e pequeno. A minha resposta, depois de 45 anos de leitura, pesquisa, reflexões, muita conversa, com agricultores particularmente, que foi o que eu fiz a minha vida inteira, foi ouvir agricultores, né? A minha resposta seria o seguinte: hoje no Brasil, nesse clima de competição que está se instalando nas diferentes regiões rurais, produtores de porte médio e pequenos só têm duas saídas. Duas, não tem outra não. Qual o seu problema principal? O seu problema principal é de escala, né? Eu sou um produtor que tenho 30 hectares e tenho 5 ou 6 hectares plantados com maçã. Qual o meu problema? Meu problema é escala, ou seja, o tamanho da minha atividade, que eu não vou aumentar muito. E por que eu não vou aumentar muito? A minha área é pequena, a minha área com pomares também é pequena, até porque a minha família ficou pequena, não tem tantos trabalhadores, contratar trabalhador é caro. Então, eu só tenho duas saídas. A primeira delas chama-se produtividade, no seu sentido mais amplo. Como agricultor, eu preciso me virar de todas as maneiras possíveis, incomodando os colegas da EPAGRE a cada segundo, para que eu possa fazer essa mudança, aquela mudança, às vezes pequena, às vezes maior. Se eu, como produtor, não aumentar a minha produtividade, eu começo a ter riscos. E por que eu começo a ter riscos? Porque tem outros produtores que estão aumentando a produtividade à minha volta, seus custos de produção estão caindo, e uma bela hora eles ofertam o mesmo produto em condições melhores do que eu sou capaz de ofertar. E aí quem compra a minha maçã, uma bela hora diz: não aceito mais, estão me oferecendo outra maçã igual à sua, a preços inferiores. A produtividade é um desafio cotidiano para todos os produtores dessa grande categoria, médios e pequenos. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho se chama organização, né? Em outras palavras, se os produtores não se organizarem, normalmente em cooperativas, mas apenas não somente em cooperativas, não se organizarem
inclusive, como foi dito aqui com muita sabedoria, para terem mais assistência técnica, não tem chance, né? O produtor pode ser o mais sábio, e eu encontrei centenas de agricultores que eu ficava impressionado com a sabedoria, não como produtor, mas como cidadão, né? Eu encontrei agricultores fabulosos em termos da sua percepção de mundo, da sua atividade e tudo mais. Mas se esses agricultores não tiverem a capacidade de se abrirem, se organizarem, se associarem, somarem esforços numa cooperativa, numa associação, numa agroindústria, o que quer que seja, né? Para abrir mercados e principalmente para garantir assistência técnica, também não tem chance. Poderão ter uma sobrevida, poderão ficar mais algum tempo na atividade, né? Os melhores, os mais capazes, os mais ativos, os mais empreendedores, mas lentamente encontrarão essas ameaças que foram apresentadas nessa manhã. E, num certo momento, essas ameaças podem significar a desistência, a não continuidade, porque as dívidas aumentam, eu não consigo mais ter acesso a mercados, não estão querendo comprar os meus produtos, a renda cai, os filhos começam a ficar desanimados, e hoje os filhos sabem muito bem o que está acontecendo no Brasil inteiro, e diz: pai, desisti, aqui a gente trabalha demais, não ganha nada, eu vou embora, né? Então essa é a situação contra a qual nós precisamos lutar. Eu encerro aqui, e para encerrar, eu queria também agradecer novamente o convite que me foi feito pelo Marcelo, o João, os colegas da EPAG. Eu sou fã da EPAG, que eu conheço há mais de 30 anos, né? Uma das melhores empresas de pesquisa e extensão rural que nós temos no Brasil, e eu conheço muitas por esse Brasil afora, né? Agradeço também os demais organizadores desse evento. Para mim foi um privilégio, uma grande honra estar com todos vocês nessa manhã. Muito obrigado. Dr. Zander, umas perguntas para o senhor aqui. Qual o desequilíbrio ecológico causado pela monocultura da soja? Olha, essa é uma pergunta muito boa, né? Ela traz esse lado ambiental. E esse lado ambiental, ele tem sido tratado... Eu vou ficar de pé. Esse lado ambiental no Brasil, ele tem sido tratado de uma maneira muito confusa, muito controversa, muito conflituosa, né? Boa parte, por exemplo, dos críticos da agricultura brasileira são urbanos. Não conhecem meio rural, não conhecem a atividade agropecuária, etc. Não todos, claro, estou falando uma parte, né? Existem muitas ONGs ambientalistas, por exemplo, né? Em princípio, do ponto de vista agronômico, qualquer monocultivo, ele tem um prejuízo ambiental. Então, é claro que se nós temos um cultivo como a soja, que se expande como está se expandindo, e vai criando monocultivos em muitas regiões brasileiras, né? Existe aqui um prejuízo ambiental evidente. Por exemplo, imediatamente nós vamos ter uma perda de diversidade ambiental, né? Tanto na fauna, particularmente, mas eventualmente até, tanto na flora, mas como eventualmente até na fauna, né? Bom, o que a gente tem que fazer é olhar em perspectiva. Eu vi o nascimento da soja no Rio Grande do Sul. Eu já trabalhava no Rio Grande do Sul quando a soja chegou. E quase que destruiu tudo, né? A ordem era: derrube tudo para plantar soja. E, evidentemente, em alguns lugares nós pagamos um preço até hoje pelo desaparecimento de pequenos riachos, fontes de água, etc., né? Mas os agricultores vão aprendendo, os técnicos vão aprendendo, nós vamos aprendendo, as autoridades, o governo e tudo mais, né? E hoje, do ponto de vista do manejo de recursos naturais, boa parte da produção de soja no Brasil, ela tem algum cuidado ambiental infinitamente maior do que foi no passado, né? Agora,
sem deixar de perder esse princípio, que é um princípio agronômico. Monocultivos, eles trazem sim um impacto negativo do ponto de vista ambiental. Qual é o ganho? O ganho é a produção de alimentos, né? Uma população que cresce, numa sociedade que cresce, que precisa de alimentos, bom, não há como escapar de um certo prejuízo do ponto de vista ambiental. Ok. Dr. Zander, em nome do 13º Senafruti, nós agradecemos a sua brilhante palestra e vamos lhe entregar uma pequena lembrança, em nome do evento. Tá ok, muito obrigado. O que é? Opa, olha só que legal. Tá bom. Agradeço muito a gentileza de vocês. Tá bom então, Henrique. Serra Gente Catarinense. Ah, fotografias. Levarei com muito carinho. Tá ok. Muito obrigado novamente. Tem e-mail aí? Se tiver e-mail, eu respondo. Não, deixa, não vou ter tempo, não.